Como é que é a moradia do sargento? Ele tem casa doada pelo Exército? Será que ele mora bem? Ele costuma morar em lugares bacanas? Como é que é essa vida de sargento do Exército? O aspecto moradia. Como sua família vive, nas capitais, nas guarnições que ele tem que servir? Então, fique comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer um pouco sobre a situação de moradia do sargento de carreira do Exército Brasileiro. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não esqueça de dar um like, não esqueça também de compartilhar e não esqueça de se inscrever se por acaso você ainda não for inscrito no canal. Esse canal ele tem a ideia de propagar ajudas para jovens que querem passar na prova da ESA e ser sargento de carreira, seja rapazes ou moças. Talvez você passe em alguns quartéis e vê algumas casas, vilas militares, o que a gente chama de PNR, que são próprios nacionais residenciais. E aí você fica perguntando, essas casas, como é que é? O cara entra no Exército, ele mora numa casa dessa, o Exército doa, o Exército empresta, como é que funciona isso? O que faz para morar numa casa dessas? Algumas casas são bonitas, são boas, em locais bem localizados, bem bacanas, mas ele tem direito a uma casa dessas? Quanto paga? Tudo isso são coisas que a gente às vezes fica perguntando, como é que é a vida de um sargento do Exército para morar nos mais diversos rincões do Brasil. Um sargento de carreira, ele é transferido para vários lugares e cada lugar que ele vai, ele precisa morar com sua família, ter o mínimo de conforto possível, Então tudo isso é uma preocupação do Exército. O Exército se preocupa com isso, sim, e traz um diferencial muito grande na vida profissional e na vida familiar de um cidadão que ingressa como sargento do Exército. Então, primeiramente, a gente tem que saber, que o Exército ele dispõe de algumas casas que podem ser residências, como podem ser residências, apartamentos. Esses PNR são casas que o Exército dispõe para os militares de carreira, sejam oficiais, sejam sargentos. Cada guarnição, geralmente, cada quartel, ele possui ali uma quantidade de casas. Então, todo esse pessoal, eles fazem jus à moradia no Exército. E o Exército tem ali toda uma política de moradia, que dispõe ali a residências. Existe toda uma administração dessas residências, setores que são responsáveis por cuidar dessas residências, As prefeituras militares, dependendo do tamanho da guarnição, que faz gestão dessas moradias, a manutenção desses PNR, toda a assistência que é dada, também como a organização desses PNR no tocante à disponibilização, Então, o militar, quais são os critérios para ocupar esses PNRs? Tudo isso são coisas importantes que alguns órgãos, alguns setores cuidam de toda essa gestão. E esse cuidar de gestão, essa gestão toda, ela realmente propicia que o sargento com a sua família, de acordo com a disponibilidade, ele tem ali o direito, a oportunidade de morar no residencial do Exército. Alguns lugares têm maior dificuldade, especialmente quando as guarnições são maiores, capitais, tudo, e quando as guarnições têm muitos quartéis. E às vezes a disponibilidade demora um pouco de tempo, então o militar às vezes se apresenta no quartel e ele não tem imediatamente uma casa para morar, ele precisa ali fazer uso de aluguel, tem que alugar a sua casa, um apartamento, conforme o local, conforme a sua situação. Aí quando disponibiliza ali o PNR, ele de acordo com a sua colocação na fila, ele vai ali ocupar esse PNR e fazer uso, e morar ali numa vila militar, numa casa, num próprio nacional residencial do Exército. Com certeza é uma vantagem muito grande, o custo é muito pequeno, É uma porcentagem muito pequena que o militar ele paga, Inclusive o pagamento ele é proporcional ao salário. Então, de acordo com o soldo do militar, se ele for um terceiro sargento, ele tem a taxa, tem um valor. Se ele for segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, tenente, capitão, major, tenente-coronel, cada patente, cada graduação tem um desconto diferenciado. Então, quem ganha mais, paga um pouco mais. E quem ganha menos,
também tende a pagar um pouco menos. Um aspecto importante desses residenciais é que existe uma política de segurança. Existe também ali guardas, né? São cada guarnição de serviço que é responsável pelos PNRs, eles criam, né, guardas para fazer a segurança dos PNRs. Então as vilas militares geralmente tem uma guarda que tem toda uma política de cuidado, né, de segurança para com esses PNRs, e ali faz com que tenha-se uma segurança muito grande, muito importante, seja qual for o local que se more, né? É muito normal você passar por um quartel, você junto ao quartel está uma vila militar e ter ali uma guarda, né, uma guarnição de serviço que diariamente faz a segurança. É um pessoal que está ali 24 horas, né, militares, né, treinados ali, que estão prontos ali a prover a segurança daquela vila militar. E de modo que as famílias ficam tranquilas, né, o tempo que precisa de morar naquele lugar, graças a toda essa política de segurança, né, que propicia uma segurança importante para com o militar e sua família. Outro aspecto importante, né, dessa vila militar, desse processo de moradia, é que existe uma manutenção, né, que é feita. Então o militar, ele quando tem que fazer uma reforma na sua casa, ele não faz de conta própria, existe toda uma gestão, de modo que ele tem ali uma política de gestão e uma política de reformas e melhorias, né, desses PNR. Então o PNR ele é reformado, sim. Tem toda uma situação que pessoas do Exército ou então empresas contratadas vêm a essa casa, mesmo você já ocupado, né? Você tem ali essa situação, né, da prefeitura militar, ela provê a manutenção e realizar algumas melhorias desse PNR, né? Realizar algumas reformas, né? E quando tem um problema, né, vazamento, coisas parecidas, danos, panes, né, nesses PNRs, quem faz a manutenção é a prefeitura militar. Então essa manutenção, né, também é algo bastante importante, né? O militar ele tem ali a oportunidade de ter a manutenção desse PNR provido pelo Exército, pelo quartel, né? Quem faz gestão desse PNR. Então o próprio Nacional Residencial, o PNR, né, é uma mão na roda do sargento do Exército, né? O soldo do sargento ele não é o maior do Exército, né? E geralmente os sargentos, principalmente os mais antigos, tem uma família um tanto maior, né? Geralmente tem filhos às vezes até grandes, né? E o meu caso, por exemplo, né, eu tenho 2 filhos, tenho um casal de filhos. A filha, né, faz faculdade, tudo, então é uma logística muito maior, então requer às vezes uma casa bacana, uma casa com uma estrutura maior, melhor. Então o Exército tem essa preocupação e provê tudo isso para o militar de carreira, né, para o sargento. Então, se você quer ingressar na ESA, saiba que o aspecto moradia deve ser levado em consideração e realmente faz uma grande diferença na vida da gente, e a gente que precisa, né, de ter uma estrutura, de ter uma condição, uma segurança para a família. Então isso é bacana, né? Seja qual for o lugar que você vai servir, seja na Amazônia, no Pantanal, na fronteira, nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, você ali tem a oportunidade sim de ocupar um PNR e morar sob a segurança, sob a gestão do Exército Brasileiro. Tem um problema no Exército também, porque não tem casa para todo mundo, né? Brasília, por exemplo, é um lugar onde tem uma política de que o militar ele só é transferido, só chega lá quando já tem um PNR disponível. Por quê? A situação de moradia em Brasília é bastante difícil, né? Para um sargento chegar e transferido, né, e ir para Brasília, ele vai pagar aluguel muito caro. Então, às vezes, ele precisa ficar na guarnição, né, à disposição, esperando desocupar o PNR para que ele possa se deslocar com sua família. Então, até desocupar esse PNR, ele pode ficar na guarnição anterior, ali adido, né, esperando a desocupação de um PNR para ele poder ocupar. Então, isso é bastante interessante, né, porque é toda uma política de gestão de moradia e que facilita a vida do militar, do sargento, né? De modo que ele tem ali uma facilidade muito maior no aspecto moradia e que é extremamente importante, né? Sob os mais variados aspectos da vida do cidadão. Se você gostou desse vídeo, dê um like, não esqueça de compartilhar para aquela pessoa que quer ou deseja ingressar no Exército e está preocupado onde vai morar. Eu particularmente cheguei aqui em Recife, vim morar na Brigada, nessa casa maravilhosa que eu moro, né, numa
dentro de uma mata atlântica, com toda a estrutura que o Exército dá. E eu moro aqui, né? Eu cheguei aqui, me apresentei em outubro e em dezembro eu já estava me organizando para ocupar essa casa que eu moro. De modo que realmente faz com que ser sargento do Exército de carreira é muito importante, né? Sob esse aspecto, moradia, segurança para a família. E aqui é uma oportunidade que a gente tem de ter um contato com a natureza muito grande, né? Apesar de ser aqui no Recife, mas há um contato com a natureza muito grande por ser uma reserva ecológica, a chamada Mata do Curado. Então eu tive a oportunidade de trazer minha família para vir morar aqui. Esse lugar aqui a gente tem uma proximidade com a natureza que até em outros lugares que eu já morei não era tanto. Eu já servi 2 vezes no Pantanal, né? Então a gente vê que muitos colegas que estão na Amazônia, no Pantanal, não tem tanto contato com a natureza como a gente tem aqui, né? Aqui a nossa casa fica bem dentro da mata e enquanto a gente está conversando aqui, já tem aqui um macaquinho aqui atrás nos olhando, né? Bem, enquanto a gente está conversando aqui, muito bem cuidados, de modo que eu estou aqui com você e tem um macaquinho querendo pegar uma banana. É isso aí, ó. E aí, vai ficar brigando na frente da gente aqui. Essa é a natureza que a gente conhece, né? Que a gente vivencia aqui na Mata do Curado.